Olá, boa noite. Já estamos aqui. Vamos dar início a mais um belíssimo Entre Palavras com Juliana. E hoje o tema vai ser muito interessante, muito enriquecedor. E para isso eu não podia deixar de chamar uma convidada muitíssimo especial. Trouxe aqui a professora, mestra Samira Mascarenhas, que foi minha professora, inclusive, de filosofia no ensino médio. E ela via também o quanto eu me empolgava com esses assuntos de existencialismo, de vida. E aquilo me deixava muito contente falar sobre isso, porque eu adoro falar, né? Todo mundo sabe. E quando é um assunto que me interessa, o papo não tem fim. Seja muito bem-vinda, minha querida, a esse reencontro aqui. Muito Agradeço, obrigada. viu, por ter aceito, né, esse convite. Eu sei que a correria é grande, Sim. muitos não puderam vir, mas você veio porque Deus quer que você esteja aqui Isso. hoje. Eu que me sinto muito honrada de poder ter sido convidada para este momento. Antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite, Juliana. E é um prazer estar aqui. Como já expressei a, a honraria de ter sido convidada para este momento e falar de um assunto super importante, né? Falar de filosofia, discutir filosofia, de fato é muito importante. Por quê? Porque todos nós precisamos da filosofia e usamos a filosofia muitas das vezes até sem saber. Então, vamos lá, né, Juliana? Vamos, vamos que vamos. Então, hoje o tema é estoicismo, lições estoicas que nós podemos extrair para essa sociedade contemporânea, pós-moderna, todos esses termos que pode se utilizar, porque cada dia mais as nomenclaturas estão aí. Mas antes de falarmos diretamente sobre o estoicismo, eu gostaria de fazer um pequeno adentro, né, sobre a filosofia. A importância da filosofia. Você, como professora de filosofia, e eu, como amante também de filosofia, qual a importância do estudo e do ensino, do trabalho voltado para a filosofia? Eu pergunto isso porque ainda há muito preconceito com a filosofia. Ai, que disciplina boba, a filosofia. Isso. Mas não, a filosofia ela tem muito a nos ensinar. Verdade, Juliana. É, esse preconceito, ele não é só de agora. Na verdade, eu, quando iniciei a faculdade, em 93, já existia um preconceito. Eu lembro muito bem que, por parte até de familiares, eles me faziam a pergunta: vem cá, tu vai fazer filosofia, vai se formar em filosofia e vai fazer o quê? Vai ficar debaixo de uma árvore pensando? Então, essas eram as indagações dos meus familiares em relação ao curso de filosofia. E, para te falar a verdade, quando eu escolhi filosofia, foi exatamente por uma curiosidade, por uma oportunidade de conhecer essa ciência. E, lógico, ao chegar, ao cursar a filosofia, eu de fato me apaixonei. E você sabe bem que ela é apaixonante, porque ela leva o ser humano a pensar de fato, a questionar, a refletir, a buscar outras respostas que antes podem ser dadas como únicas verdades ou simplesmente como único caminho. E a filosofia ela vai proporcionar o indivíduo a ver outras possibilidades, a pensar de outras maneiras. E foi o que aconteceu, né? Então, eu vejo que o preconceito, ele não é somente dos nossos tempos modernos, mas ele já vem lá de trás, né? Porque, na verdade, o ser humano ele tem uma certa preguiça em pensar. Ele prefere ter algo imediatista, algo já pronto, algo já dado. É muito mais prático, né? Com certeza é muito mais prático. E a filosofia ela faz o trabalho inverso, o movimento inverso. Ele faz com que a pessoa, de fato, ela não aceite esse já pronto como única versão, como única opção, e sim o trabalho de ir além. Né? Então, por isso que eu digo que hoje, cada vez mais se torna importante você
ter a filosofia, você buscar princípios, concepções, explicações, teorias, diálogos filosóficos, porque exatamente vai ampliar o teu horizonte de percepções, de questionamento, de entendimento principalmente, que é aquele movimento de outrora, né, dos nossos filósofos clássicos, que eu digo que eles foram fantásticos, brilhantes, excepcionais, porque ali, de fato, existiu uma prática filosófica. Ali, de fato, apesar de ter sido o início, lá no século V, VI a.C., na Grécia, existiu uma postura, apesar de ter sido os primeiros movimentos, o primeiro exercício da filosofia, as primeiras descobertas de uma concepção, de um entendimento filosófico. E aí, hoje, mais do que nunca, em pleno século XXI, onde uma tecnologia avançadíssima, onde a ciência se redescobre a cada instante, onde novas teorias e, enfim, novas descobertas acontecem instantaneamente e diariamente, há uma necessidade urgente de termos diálogos filosóficos, de termos momentos filosóficos. Por quê e para quê? Porque o ser humano ele precisa voltar a aprender a pensar. E eu digo que nossas salas de aula, nossos espaços em grupo, eles precisam ser melhor aproveitados. Hoje, o que se percebe numa sociedade tecnológica, individualista, o ser humano ele dialoga com uma máquina, ele dialoga com os conceitos e preceitos e descobertas e teorias, imagens já prontas. E ele simplesmente torna-se reprodutor daquilo que já está sendo colocado, apresentado. Né? Não há uma criticidade em cima, né? Não há uma reflexão em cima, não há um diálogo, uma discussão em cima. Olha só o perigo que está acontecendo hoje. Nossas crianças, elas estão cada vez mais, e desde cedo, imersas às telas, esse mundo virtual, e simplesmente ela dialoga consigo mesma a partir dessa tela. Né? Não existe uma outra forma, um outro meio de conversar com a família, conversar com amigos sobre o que ele entendeu como verdade. Ele simplesmente só reproduz. Não é? Então, aí a urgência e a importância da filosofia, de adentrarmos nesses princípios filosóficos, nessas teorias, e mergulharmos nesse universo, sabe? Sim, claro. Inclusive, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Isso. Olha que forte, olha Isso que complexo. A sabedoria. E o que é sabedoria? O que é saber? O que é conhecer? Isso. Então, a curiosidade de, como você bem colocou aí, instigar o pensamento crítico, que hoje é o que falta. Hoje nós temos muito acesso à informação, claro, Sim. mas também nem sempre essas informações elas são processadas de forma satisfatória. Porque você não reflete sobre aquilo, você já toma logo aquilo como verdade. Não, peraí, mas o que é verdade? Isso. Porque o que é verdade para a professora Samira pode não ser a verdade para mim, pode não ser a verdade para quem está aqui, pode não ser a verdade para você aí que está nos assistindo. Então, o que é a verdade? O que é o certo? O que é o errado? Hoje, mais cedo, eu estava com uma conversa com o meu namorado e nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu falei, não, isso aqui é uma seita. Uma seita no seu ponto de vista, mas para outras pessoas isso é a verdade. E isso daí para você não é uma seita? Eu digo, não. Mas para outra pessoa já é, porque cada um tem uma verdade, cada um tem um valor. O que é um valor para você pode não ser um valor para mim. Então há essa importância realmente de estudarmos, de buscarmos o conhecimento mesmo, de nos autoconhecermos também, porque quando você não se autoconhece, você não sabe quem você é muito mais fácil você ser manipulado, é muito mais fácil você tomar todas as coisas como verdade, porque você não sabe o que é importante para você. É isso mesmo, o próprio Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, né? Há uma necessidade da gente se autoconhecer, porque se eu não me conheço,
a partir dos meus limites, a partir das minhas potencialidades, das minhas fraquezas, dos meus medos, o que vai acontecer? O ser humano, ele não vai ter a capacidade também de conhecer o outro, nem tampouco o que está à sua volta. Porque se ele não foi capaz de fazer o mínimo, o princípio básico do seu autoconhecimento, de dizer quem sou eu? Quem sou eu de fato? Eu sou somente esse nome? Eu sou somente esse título? Eu sou somente essa posição? Não, eu sou muito mais do que isso. Eu não me resumo a somente isso. Eu tenho outras coisas. Então, o ser humano hoje, ele nem tão pouco está preocupado em se autoconhecer. Né? Ele quer conhecer a vida do outro, por que chegou no sucesso, por que tem uma casa bonita, como é que ele conseguiu aquele carro fantástico, como é que ele conseguiu esse posto altíssimo. Então, na realidade, os valores, que é algo que a gente vem discutindo também ao longo dos tempos, que há essa inversão de valores, há essa mudança drástica numa sociedade, num comportamento humano extremamente preocupante, porque quando você sai de um patamar onde o ser humano ele é reconhecido, valorizado pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo seu comportamento ético, é um padrão. A partir do momento em que essa postura, essa concepção, ela muda para algo material, para algo ligado ao status, para algo ligado a momentos ou situações passíveis de mudança, né? Porque uma hora você está aqui, uma hora você não está. Uma hora você tem um determinado cargo, de repente você não está mais. Então, é algo instável, muda, né? Então, isso aí não te compete, isso aí não te define, sabe? E hoje é algo que está sendo buscado. As redes sociais falam. E interessante que ontem mesmo, foi ontem, não, foi hoje, pela manhã, eu estava numa repartição e estava na minha vez, né? Estava aguardando a minha vez com a minha senha. Incrível, incrível, Juliana. Todas as pessoas tinham uma televisão, lá estava passando o jornal, e as pessoas, todas que estavam aguardando, estavam em celular. Ninguém mais olha assiste a um telejornal ali, não puxa uma conversa com quem está do seu lado, né? Acabou isso. Então, as pessoas hoje querem saber da vida do outro, o que está acontecendo, se está mais bonito, se não está, se emagreceu, se engordou, critica o outro a partir do que eu acho, do que eu penso. Então, essa inversão de valores, ela tem contribuído bastante para que a própria busca pela filosofia e a prática pela filosofia, ela vá se esvaecendo, né? Então, há necessidade de nós, profissionais, né, da área humanas, da área das letras, da literatura, da área do jornalismo, nós termos o poder de ajudar essa sociedade a pensar diferente, a agir diferente. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Para nós professores é um peso muito grande, Sim. Porque você está lidando com uma geração justamente que está assim, que tem essa preguiça mental de pensar, que prefere sair por aí reproduzindo, não, ouvir isso aqui, só aqueles trechos ali. É uma moda, estão usando muito esse estilo, eu vou usar. Estão assistindo muito isso, eu vou assistir também, mas não reflete. Não, que mensagem tem, por exemplo, esse filme, essa série? O que eu posso trazer? A mesma coisa é livro. O ensino de literatura está cada vez assim mais, como é que eu posso dizer, travado, porque você tem que lidar com muitas questões culturais. Hoje está muito polêmico, tudo que você fala pode ser interpretado de uma outra forma, como uma ofensa, como um preconceito. Então você já tem que estar todo tempo ali pisando em ovos para você não ser interpretado de um outro jeito, de repente correndo risco até de receber um processo. Então você tem que ter essa sabedoria para lidar, para saber contextualizar, por exemplo. Eu gosto muito de
pegar um livro que está Aham. trabalhando em sala de aula e Sim. contextualizar com uma música que eles gostam de ouvir, que aquele grupo específico gosta de ouvir, para que seja mais fácil eles fazerem essas associações, Isso, para que perfeito. eles verem que não é algo tão Tão distante da distante. realidade deles. E Você que é algo entende como isso, professora e que é isso? algo que ele vivencia, Que que ele pode vivencia. encontrar, né? E é exatamente a filosofia. A filosofia ela está presente em tudo. É possível a gente filosofar sobre uma mesa? Sobre uma cadeira? Claro que sim. A partir do momento em que a gente encontra especulações como de que é feito, por que que ela está aqui, qual a finalidade dela, né? É, antes dela chegar a ser mesa, ela era o quê? Quais os recursos, os meios? Isso de uma maneira simbólica, né? Que eu quero trazer a importância da filosofia. Então, os conceitos básicos do que a gente vive hoje, como liberdade, por exemplo, sobre felicidade, por exemplo, sobre amor, sobre paixão, né? Porque hoje já nem se fala tanto mais de amor. Casamento, casar hoje, as pessoas já estão até desacreditando de casamento, né? Amizades, então são temas, são pontos que todos nós passamos, vivenciamos, mas ninguém de fato para buscar teoricamente e concretamente, contextualmente, as explicações diversas. Cada um só se fecha no que acha que é certo, nos seus princípios, nas suas concepções, ou em concepções de outros, o que é mais perigoso. Né? Sim, é o que Bauman fala muito em Modernidade Líquida, que inclusive já Isso, fizemos um podcast sobre isso, isso com o professor Rafael Sá, teólogo, isso, e ele explicou justamente isso, que hoje tudo é descartável. isso. Se eu não gosto que ele tem um pelo aqui, isso não serve para mim, descarta, Isso, por motivos isso. bobos, por motivos supérfluos às vezes. É claro que muitas vezes não dá para estabelecer vínculos, muitas vezes a gente tem que se separar mesmo, mas nem sempre. Às vezes são coisas ajustáveis, é questão de respeito. Não, tudo bem. Você é assim, eu sou assim, nós vamos fazer concessões para que isso aqui venha funcionar, para que isso aqui venha dar certo, não necessariamente descartar. Hoje tudo é descartável, as Descartável. amizades, as Uhum. pessoas não toleram mais nada, tudo é uma ofensa, tudo é um ataque pessoal. É, Então nós temos vivido também essa sociedade do cansaço, isso. Do que é desgaste, do desgaste. cansaço, da intolerância. Né? Hoje as pessoas, como você falou, há uma sociedade de cansaço, de intolerância, as pessoas não estão mais sujeitas a ouvir o outro, a sentir o outro, a pensar no outro. Né? Simplesmente tem como ponto de partida, de início, o seu próprio eu, a sua própria ideia, a sua própria concepção e pronto. Né? Mas uma coisa interessante, já que a gente está falando da filosofia, é trazer também esses conceitos filosóficos clássicos para os dias atuais. Né? E quando você me convidou para pensar um pouco, a trazer um pouco a concepção estoica, né, os princípios estoicos, as lições estoicas para a sociedade moderna, eu penso o seguinte: é difícil, mas tudo depende de cada pessoa, de cada indivíduo. Aplicar as lições, a praticidade estoica, o modo de vida estoica nos dias atuais, ele é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, ele torna-se extremamente exigente e necessário, porque a gente vê as pessoas, sabe como, Juliana? Agarradas, necessitadas a qualquer gota, a qualquer pílula da felicidade, do acalanto. Nação dopamina. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, você vê muito hoje também um mercado crescente de palestrantes, de coaches, né? Por quê? Porque vai exatamente na fraqueza do outro. As pessoas estão sedentas para serem ouvidas, estimuladas, motivadas. Então, hoje cresce esse mercado, certo? De palestrantes, de coaches, palestrantes motivadores,
porque o ser humano, depois do período pandêmico, ele ficou mais suscetível às fragilidades sociais. E a gente sabe como a sociedade está. A sociedade, principalmente a brasileira, o Brasil em si, é um país extremamente rico, e todo mundo sabe disso, rico em vários sentidos, porém, hoje, a população brasileira ela está cada vez mais empobrecida de valores, empobrecida de princípios estes mais simples, como a empatia, como a responsabilidade, a amizade, o respeito ao meio ambiente, o respeito ao meu espaço e ao espaço do outro, né? São coisas simples, básicas, mas que o ser humano ele vem desaprendendo. E, ao mesmo tempo, ele busca no mais fácil, né? O que ecoa para o seu subjetivo, né? Para o seu ego, ouvir: você é capaz, você consegue, né? Mesmo que interiormente, né, no seu íntimo, ele saiba que ele é capaz, mas ele já até desacreditou de si, porque ele prefere ouvir de algo externo, vindo externamente. E o estoicismo, os estoicos, eles falam disso, né, que você precisa ter esse domínio de si mesmo, dominar as suas emoções, porque a partir do momento em que você tem domínio das suas emoções, domínio de si, você não vai deixar que os elementos externos, eles te adoeçam, eles te aterrorizem, eles te fragilizem, né? Porque você vai ser capaz, usando, claro, a razão, porque um dos tripés da base estoica é o logos, é a razão, né? Então, eles conseguiam perceber todo um universo interligado a partir de uma razão. Existia uma razão para que tudo acontecesse, para que tudo existisse. E essa razão ela era única. Ela é uma força única que interliga a tudo. E o ser humano ele tem esse poder, porém, quando ele não tem domínio de si, dominar as suas emoções, dominar as suas fragilidades, dominar o seu eu, ele vai permitir que algo externo faça, né? Como uma pessoa tem uma ferida, por exemplo, não resolvida, Sim. ela vai tentar meios de querer, como é que eu posso dizer, tapar, substituir. Substituir. Eu vi outro dia um psicólogo falando que Sim. todo excesso esconde, na verdade, uma falta. Você posta muitas fotos, você de repente tem uma baixa autoestima e você Isso. quer convencer a si mesma e os outros, você vive se escondendo atrás daquelas postagens. Isso. Ai, É eu isso mesmo. tenho, eu tenho problemas dentro de mim, traumas, então eu todo tempo estou vivendo ocupada para não ter que pensar tanto na minha vida. A ocupação em excesso também demonstra isso, porque, Isso. claro, a gente vive nessa sociedade muito, muito cansativa, mas existem pessoas que utilizam desses meios, desse tempo corrido para querer fugir de si. Então Exatamente. é o que você está falando aí, Isso. conhecer a si A si mesmo. mesmo. E esse princípio Sócrates já traz essa importância, esse alerta da gente poder ter essa capacidade de se autoconhecer. E os estoicos, eles têm como ponto de partida essa questão do autoconhecimento, do domínio das suas emoções. Você precisa dominar aquilo que te fragiliza, dominar aquilo que vai te permitir desestabilizar-se, dominar aquilo que porventura pode te trazer danos. E é exatamente o que hoje a sociedade, nós somos o quê? O segundo país a apresentar doenças mentais, né? Principalmente a depressão. Então, mundialmente, o Brasil está numa escala lá em cima. E por quê? Será Só que a é à pandemia? toa? Será que é à toa? Será que é só por conta da pandemia? É Não. apenas um dado estatístico? Não. Não. Aí que entra a filosofia. Por quê? Isso. Por quê? Por que que tem esse... Por que tá esses dados Isso, aí? exatamente, né? E aí, essa parada, né, que é um termo parada, mas que na realidade a gente avança, a gente está em movimento, e Heráclito falava isso, né? Que a vida é um eterno movimentar-se, é um eterno ir e vir,
né? Então, a gente precisa estar nesse movimento, sim, precisa estar se deparando com essas situações, com esses dados, com esses elementos que estão à mostra e, a partir daí, buscar as verdadeiras causas. Mas, para buscar as causas, você precisa, primeiramente, ter esse autodomínio, domínio de si. Os estoicos falavam muito isso, porque a partir do momento que você tem esse domínio, esse autocontrole, esse controle também, você passa a ficar mais suscetível a alcançar a felicidade, a alcançar uma vida virtuosa, a alcançar um bem maior, né? Um bem comum. Afinal de contas, o que é felicidade? Pronto, esse é um tema filosófico O que é fantástico. ser feliz? Segundo os estoicos, a felicidade ela vem a partir desse equilíbrio, E estar né? também em aceitar coisas que nós não controlamos. E os Isso, estoicos, isso com meus mesmo. estudos, eu Aham. vi que eles tratavam a filosofia como um meio de curar a alma também. Isso, porque esta alma ela precisava estar inteira, ela precisava estar muito próxima das virtudes, de um modo virtuoso, de um modo em paz, em equilíbrio. E a gente só consegue estar em paz, em equilíbrio, quando você tem o domínio. Isso aqui não é bom para mim. Eu não vou beber essa água porque me faz mal. Eu não vou ouvir aquelas conversas porque entra no Isso, meu subconsciente, me faz pensar isso. negativo, então eu vou cortar também. Isso. E sabe uma coisa interessante, Juliana, que hoje está se percebendo cada vez mais um crescente comportamento de que o que é externo, a avaliação do que é externo, ela é muito mais importante do que eu sou, do que eu consegui ser, né? Ou seja, as pessoas, um modo claro, as redes sociais. Quando você falou aí que a carência, né? Então, o excesso, ele é a representatividade de uma carência. Então, a pessoa na rede social, ela posta que ela está sempre bem, que ela está luxuosa, que ela está feliz, saindo muito, viajando muito, com muitos amigos, e na realidade, às vezes, não é nada daquilo, né? É muito mais para passar para o outro uma vida que não é real, uma situação que não é real, mas que ela gostaria de ter. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa se envaidece, Se se endivida. sustenta, se endivida a partir dos comentários, né? Se alimenta da opinião do outro, do julgamento do outro. E aí, se não curtiu, se não viu, se não comentou, você já começa, a sua mente já começa a arquitetar, a pensar coisas que muitas das vezes nem está acontecendo, mas você já imaginou situações, preceitos, julgamentos, e isso vai te fazendo mal, isso vai te desestabilizando, te deixando num estado de desorganização, entendeu? E é exatamente o que os estoicos não. Pelo menos eles cultivavam isso e tentavam passar para as pessoas. Você precisa ter uma alma calma, tranquila. Essa calma, essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, esse equilíbrio, ele só vem a partir desse controle, desse domínio de si. Né? O controle das emoções, o controle dos pensamentos. Apesar de que muitas pessoas elas pensam que o estoicista, os estoicos, eles eram contra as emoções, que eles eram pessoas frias, porque exatamente eles deixavam de lado aquilo que não era favorável, aquilo que não iria contribuir, né? Então é preferível não aceitar isso, porque isso vai me desestabilizar. É um Então, filtro, exatamente, uma maneira de funcionava de filtrar. filtrar. E para muitos, determinadas emoções que eles não queriam, né? não buscavam, para alguns teóricos isso perpassava como frieza, como pessoas desumanas, pessoas que não eram amorosas, e não é nada disso. E a gente sabe que a partir das leituras, né, cada vez mais autores vão tentando simplificar, interpretar
as teorias estoicas, né? O estoicismo, na verdade, ele é mais um exercício do Perfeito. que uma Uma filosofia em filosofia, si. Ele é muito mais um modo de vida, um estilo de certo? Um vida. Eu estilo de adoto aquele vida. estilo de vida Isso, com o intuito de ter exatamente. qualidade. Exatamente, exatamente. Tem uma E frase olha aqui. que interessante, desculpa até te Ah, cortar, mas é imagina. porque é empolgante, né, Juliana? É empolgante. E hoje mesmo, foi ontem, eu falei para uma colega de trabalho que conhecimento dá poder. Mas não é aquele poder de você se sobrepujar ao outro, não, mas é poder de você partilhar, de você entrar em qualquer espaço e poder partilhar, né, trocar informações, ajudar outro a sair da escuridão, né, como Platão falava. Mas olha que interessante, a primeira pergunta que você me fez aqui foi em relação à importância da filosofia. Existem aquelas pessoas que buscam a filosofia e existem aquelas pessoas que se encontram com a filosofia por acaso. E um dos fundadores do estoicismo, ele encontrou a filosofia por acaso. Ele não buscou a filosofia. Deixa eu ver se eu vou adivinhar. Sêneca. Exatamente. O perfil de Sêneca mostra justamente isso. Né? Então, assim, é curioso trazer isso, porque às vezes a gente está falando aqui, há uma necessidade de se promover mais momentos filosóficos, posturas filosóficas, né? Exercício filosófico, o pensar filosófico. Mas, às vezes, a própria filosofia, como você mesmo disse, no tempo do seu ensino médio, você se encantou com a filosofia, você se questionava, você se deliciava, se encantava, né, com as descobertas, as teorias e com a própria filosofia. Então, da mesma forma, para alguns pode acontecer assim, já talvez cansados da mesmice, e tentar buscar uma nova oportunidade de pensar diferente, de falar diferente, de reagir diferente, que é exatamente o que a filosofia propõe, é você sair dessa inércia, sair dessa mesmice, dessa postura de submissão, né? A minha avó, ela sempre dizia assim: minha filha, um adágio, assim, aquele ditado dela. Minha filha, vou lhe dizer uma coisa aqui, porque um dos netos aprontava e bota, não, não fui só eu, fui eu, fulano também tava, e o outro também tava, e aí que puxou. Ela dizia que ninguém nunca quer ir pro inferno sozinho, sempre tem que levar dois, três para não dizer que foi só ele. O que eu quero dizer com isso? Que nós tendemos a seguir sempre a maioria, a tendência. Sim. Mas não quer dizer que, porque é a maioria, que é o certo, ou que é satisfatório. Sim. Então, muitas vezes é necessário nós pensarmos fora da caixinha. Não, peraí, quebrar o padrão um pouco. Não, será que é isso mesmo? Será que tudo isso que eu segui até aqui, isso que eu acreditei até aqui, faz realmente sentido para mim ou é pura conveniência? Ou é puro tradicionalismo? Ou é puro achismo e eu nunca parei para pensar nisso? Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um determinado padrão de comportamento que eu não me conhecia. Então eu não me questionava acerca daquilo. E eu vi, não, por que eu ajo dessa forma? Por que eu me enxergo negativamente? Foi um pensamento mais existencialista mesmo, de eu ter que olhar para mim mesma e ver, não, isso aqui não Diante faz deste sentido. meio, desta sociedade, e o que eu tenho feito para a sociedade, o que a sociedade está fazendo para mim, e o que eu estou fazendo com tudo isso, né? Qual a relevância disso? A partir dali eu comecei a ter pensamentos muito mais críticos. Não, isso aqui não é bem. Isso aqui que eu acreditei, que me disseram, não é bem uma verdade, não. Só que era a verdade dele que estava querendo fazer e impor uma verdade a mim. O que para mim faz sentido agora é isso aqui não faz sentido. Como você falou no início, você saber o que faz sentido para você ou não. O estoicismo tem muito disso. Tem muito disso. Esse movimento, sabe, de você buscar algo que te faça bem, de você ver o que de fato não lhe cabe, né? O que vai te agregar, o que não vai agregar. E essa postura estoica, ela também perpassa, Juliana, pelo segundo tripé. Eu falei aqui do logos, né, da razão, mas existiu também um tripé muito importante para essa filosofia se estruturar, ou até mesmo, a gente fala filosofia
porque os livros também comentam, né? É a filosofia estoica, mas a gente sabe que não é propriamente uma filosofia estruturada, mas ela é um modo de vida, né? É a questão da física. É entender, para eles, eles entendiam que a natureza, por sermos seres vivos, que tem toda uma estrutura física, biológica, tudo que estava à nossa volta, o cosmos e os seres em si, eles também eram físicos. Existe essa coisa da física, né, da alma, mas existe também algo compatível, né? Metafísico, talvez? É metafísico também, exatamente, porque Platão ele coloca o mundo, ele divide o mundo em dois, né? O mundo ideal e o mundo real, concreto, né? Já os estoicos, eles viam toda essa estrutura de uma forma só. Não existia divisão, apesar da gente saber que existe corpo, espírito, alma, espírito, né? Mas a física que liga tudo isso, ela é uma só, ligada, é claro, ao logos, à razão. E o terceiro tripé, que é a ética. Então, o ser humano, ele, diante dessa compreensão, dessa harmonia com a natureza, e precisa ter essa harmonia com a natureza por conta desse tripé, né? Da lógica, do logos e da física, a busca por essa atitude, essa postura, essa concepção ética virtuosa, né? Então, não tem como dissociar isso. A partir do momento em que eu respeito o meio ambiente, que eu respeito o ser humano, que eu respeito os seres vivos, que eu respeito a dinâmica do universo que tem que ser, né? Ela está ali, ela é daquela forma e eu tenho que respeitar aquela forma. Eu não tenho que fazer nenhumas mudanças, muito pelo contrário, eu tenho que respeitar. Um exemplo, a própria morte, né? Muitas pessoas têm medo da morte, lutam contra a morte. Né? Ai, não quero morrer. Ai, eu tenho medo da morte. Mas é um fato. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Isso é um fato natural. Ninguém vai mudar essa estrutura. Na verdade, é a única certeza, se a gente for colocar o pé da letra, é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Exatamente. Mas você vê que tem pessoas que lutam pela morte, né? Lutam para não morrer, né? Aquela jornalista Glória Maria, Glória ela disse, Maria. eu tenho medo de envelhecer. Ela declarava, ela fazia de tudo que era possível fazer para ela não envelhecer. Né? Por quê? Porque ela não queria envelhecer. Mas ela estava lutando contra uma ordem natural. E os estoicos, eles falam isso. Tem coisas que a gente vai lutar para mudar, que aí entra a questão do controle, de você ter o controle de determinadas coisas, mas outras você não tem que lutar para poder ter o controle, porque a ordem natural ela já existe. Por exemplo, eu não tenho como controlar o que os outros vão falar de mim. O que os outros vão pensar de mim. Eu Pronto, posso ser a perfeito. melhor pessoa, Perfeito. eu posso me esforçar para me dar bem com aquelas pessoas, Isso. mas elas podem, de repente, não reconhecer, serem ingratas, não gostarem, acharem isso, acharem aquilo, e não tá no meu controle isso. Por mais que Isso. eu controlo Pronto. o que eu Fantástico. faço. Isso. Que eu faço. Eu vou tratar bem, eu vou ser simpático, isso eu controlo. É de Isso. mim. Mas o que vai sair dali, não Não sei, se não tem. dá. É exatamente. E nas organizações, nos grupos sociais, né, seja família, seja escola, trabalho, igreja, religião, você vai estar sujeito a isso. Né? A esses meios externos, a julgamentos, a preconceitos, mas aí é que entra uma lição estoica fantástica para os dias de hoje. Né? Que é você manter o controle. O que eu vou fazer com isso? Vai me agregar o julgamento de alguém, né? Ou então estou imaginando que fulano está falando de mim, tá me E julgando às de vezes tal não forma, e às está. vezes não está. Então, o ser humano, ele se desestabiliza com isso, ele se desorganiza, ele entra em um processo de agonia interna. E os estoicos era exatamente o que eles não queriam. Eu posso falar justamente sobre isso, o que Sim. é esse estado de agonia, porque eu senti isso. Eu não sou uma pessoa muito assim, como é que eu posso dizer, atenciosa quando tem muitas pessoas.
Então, eu uso técnicas. O que eu Sim, faço? É que tem muita gente aqui. Eu já sento num lugar onde eu fico visualizando todo mundo. E certo. para algumas coisas, coordenação motora, às vezes eu não sou muito boa naquilo. Aí eu derrubo às vezes sai um pouco lento. Então, eu tinha muito a ideia de que as pessoas estavam me julgando. Mas depois eu Olha que percebi que era interessante. muito mais sobre mim, era eu que me via daquela Aham. forma, muito mais do que as pessoas estavam me julgando. Muitas delas levavam na esportiva, riam, vou aprender aqui a amarrar esse laço como a Ju, ao contrário, a ironia, né, brincando. Ai, Juliana e sua agilidade, enquanto eu me cobrava muito por aquilo. Eu preciso ser mais rápido, eu preciso estar no ritmo das minhas amigas, dos meus pais, né, Eu mas preciso estar conforme o conforme o padrão, né? padrão. Isso A adoece a expectativa gente. Não adoece. É tem isso algo mesmo. para destruir mais a sua É. autoestima e autoconfiança do que isso. Perfeito, Ju. Olha, Lições interessante. próprias aqui que o estoicismo aqui Você está traz. vendo que interessantíssimo como os preceitos, os ensinamentos estoicos estão presentes no dia a dia. Então, essa questão que você trouxe, ela é muito comum, muito comum. E a própria psicologia e outras ciências, elas acabam também resgatando um pouco isso nos seus atendimentos, né? Principalmente nas terapias psicológicas. Os terapeutas, eles resgatam a questão do autocontrole, né? Da pessoa pensar em escolher o que é bom para si, em focar em si e não no outro, que é exatamente o que a gente perpassa bem aí. Quando você ainda estava pensando a partir do externo, você esquecia de si. E o controle, de fato, estava com você, né? A tesoura, o modo de cortar bem, não, isso aqui não me serve, eu não quero mais isso, eu não vou pensar mais isso, porque eu preciso ser isso aqui, e eu sou isso aqui. Né? Então, é uma coisa muito prática, muito importante, e é uma das primeiras lições que eu digo super mega importante dos estoicos é a questão do autocontrole, do autoconhecimento e do controle. E da Né? autoaceitação também. Sim. É que a autoaceitação, ao contrário do que muita gente pensa, não é ficar parado, ai, tá bom, no estado pacífico. Não, claro que Uhum, existem sim. coisas que nós podemos evoluir, que nós podemos fazer, mas existem coisas que fazem parte da nossa essência, da nossa identidade, e não tem como mudar, ou mesmo que mudar, você não vai ser mais você. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu anotei aqui alguns pensamentos que eu achei bem interessantes para a gente poder estar discutindo, né? Uma delas que a gente falou aqui, desse controle, é a gente entender a autodisciplina e o autocontrole. Isso é ponto, né? Facultativo. O outro é que a gente não precisa estar tão preso ao futuro e nem tampouco ao passado. Porque quando você, de fato, se prende, isso é uma concepção estoica, né? E é algo que também na psicologia é muito utilizado, principalmente na psicologia, nas terapias psicológicas. Quando o indivíduo se prende muito ao passado, ele vai adoecer no presente, né? Indiscutivelmente ele vai adoecer no presente, porque está lá, os traumas já existem, certo? Desde o momento que a gente nasce, nós já trazemos o trauma do nascimento. Isso é fato. Ao longo da vida, tudo aquilo que você vai agregando enquanto traumático, ele vai permanecendo, né? As situações divergentes ao que você acredita, ao que você vivencia, também vai ficando guardado, e em um dado momento do seu presente, ele vai se revelar. E uma concepção de Sêneca em dizer que, enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Que é exatamente você estar preso a um passado ou pensar demais no futuro, que é o que a gente também tem visto muito hoje. Por que que há um número crescente de pessoas depressivas, ansiosas? Essa corrida frenética, né, pelo lucro, pelo se dar bem, né, pela questão da produção, você precisa produzir muito para ter muito, né? Então, essa corrida, essa busca do ser humano, ele vem também fazendo com que você esqueça o seu presente, valorize o seu dia de hoje, valorize as coisas mais simples do seu dia a dia. Então, é muito comum familiares hoje, pais, chefes de família,
ficarem ausentes de um jantar em família, porque estão trabalhando, ou de um almoço em família. Há um tempo atrás, estarmos sentados à mesa, todos para um almoço, era muito comum, né? Mas hoje já não é. E isso tem afetado as relações humanas. Isso tem afetado, principalmente, a relação também de amizade. Não só a relação familiar, mas a relação de amizades. Porque a pessoa não cria vínculo, né? Então, o que é interessante também como lição estoica é você não ficar preso a um passado e nem tampouco a um futuro, né? Mas simplesmente valorizar o seu presente, valorizar as coisas pequenas, simples que você tem. Entendeu? Exatamente. Porque a gente só valoriza as grandes conquistas. Mas cada dia, cada tempo, a gente tem pequenas conquistas para contar e às vezes elas são mais importantes até do que as grandes conquistas. Vou trazer um outro exemplo. Hoje, lá nessa empresa que eu estava, aguardando a minha vez, tinha uma criança e ele falava muito bem, por sinal. Ele contava uma história e a pessoa, a pessoa que era parente, que estava do lado, no celular, de cabeça baixa no celular, e o menino praticamente de lado para ela, e falava e contava história, e contava desse personagem que fez. E a pessoa do lado nem aí para o que a criança falava, né? Só teve um momento, e eu aqui olhando, que ela simplesmente virou assim e voltou. E aí é preocupante também uma cena como aquela simples, mas há uma demonstração gigantesca de uma falta de empatia, o vínculo, o respeito pelo que a criança estava contando, a valorização pelo discurso e estrutura. Se você ouvisse aquela criança falando, ela falava muito bem, ela contava uma história muito bem, me chamou a atenção exatamente por isso. E aquilo simplesmente Passou passou despercebido. despercebido. E aí que vem a questão de valorizar as pequenas coisas, as pequenas construções, né? Como eu falei também, não tinha ninguém interessado em conversar, em conhecer quem estava ali do lado. Cada um no seu celular, nem tampouco deram valor ao telejornal que estava passando. E isso está se tornando cada vez mais frequente. Você vai a um restaurante, você vê comumente numa mesa de 6, de 4, de 8, pessoas no celular e deixando de conversar com o outro, de ouvir o outro. Aí depois, foto, rede social, todo mundo, olha, tava todo mundo junto, deve ter se divertido. Gente, Isso, nem sabe, isso, nunca se divertiu. Foi só uma exatamente, foto, foi só um uma foto. status. Isso. Então, assim, os estoicos, eles trazem também esse alerta, né, para que a gente consiga mudar as nossas rotinas, de valorizar as pequenas coisas. Esse meu presente, bem aqui, ó, eu estou de fato com a minha família, eu estou de fato com o meu amigo, eu estou de fato, nesse momento, nós estamos aqui entre nós e os ouvintes, os telespectadores. Então, eu não vou estar aqui falando, olhando meu celular, não vou estar ali fazendo outra coisa, porque eu estou inteira para vocês, né? Então, é o que está faltando hoje na sociedade atual, no comportamento humano moderno, né? Nós somos muito egoístas hoje, eu acho. Você Sim, citou no início que as pessoas desvalorizam casamentos hoje em sim. dia, e amizades e todas as relações, mas o casamento eu acho que ele é mais banalizado. Nas letras de música, tem muito Aham. disso, no comportamento das pessoas, e eu acho que tem muito a ver com o egoísmo. Os meus Sim. sonhos, a minha vida, Vida. a minha liberdade. É. Então, você perde a vulnerabilidade, como diz o filósofo também, Lucas Scudellé, a Aham. arte da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Porque você amar é ser vulnerável também, é você ceder um pouco, é você abrir um pouquinho mão de algumas coisas. O amor de mãe, por exemplo, é isso. Aham. O amor de pai é isso, o Verdade. amor fraternal é isso, e o amor conjugal é isso, mas as pessoas hoje estão perdendo isso. E isso É. é algo muito É. preocupante. A valorização do outro, a valorização, de fato, do meu semelhante, da importância dele na minha vida.
porque as pessoas se preocupam muito mais, é aí que vem também, mais uma vez, a concepção estoica, né? A preocupação estoica, o alerta estoico, muito mais preocupados com bens materiais, com situações contextuais, econômicas, políticas, do que propriamente humanas. Né? Então, o grande desafio hoje, Ju, enquanto educadora, enquanto pesquisadora, enquanto mãe, enquanto amiga, esposa, ser humano e cidadã, é de fato priorizar, conservar, né, os valores mais simples, né? Respeito ao outro, respeito aos mais velhos, respeito ao meio ambiente, respeito ao espaço do outro, respeito a filo. Você sai no trânsito, a cada situação é desastrosa. Um sinal é alguém que corta, é alguém que avança, um sinal é alguém que desrespeita as leis de trânsito, e por aí vai, né? E por aí vai. Então, assim, hoje há um desafio muito grande de pessoas que querem preservar uma conduta como essa, um preceito como esse, valores como esses, em relação a outros que não simplesmente não querem ou estão de olhos vendados. A verdade é essa, estão de olhos vendados, ouvidos tapados, né, para esses ensinamentos, para essas reflexões. Por isso que se torna cada vez mais urgente. Né? Foi o que os filósofos clássicos fizeram. Né? Eles, de fato, quando eles estavam ali começando com as perguntas, né? O que é o mundo, o que é o cosmos, de que é feito, né? De que de fato é feito esse mundo. Olha que essa pergunta surge há séculos e séculos atrás. Até E hoje a gente se mesmo faz. dentro da Bíblia existem pessoas que filosofaram, porque pensaram além, não no sentido da blasfêmia, não. Por exemplo, naquela passagem que Gideão, o Aham. anjo fala com ele e diz: Olha, Deus manda dizer que é contigo, e ele sofrendo ali na mão dos midianitas, ele malhando trigo, e os midianitas vinham, roubavam aquele trigo. Ele, mas se o Senhor é comigo, onde é que tá essas maravilhas que os meus pais me contavam? Que disse que Deus libertou da terra do Egito. Se Deus é comigo, por que que eu tô sofrendo tanto na mão dos meus inimigos? E naquele momento Deus se agradou, Sim. porque ele teve um pensamento ele não, como é que eu posso dizer? Não Ele- foi uma afronta contra Deus. Ele simplesmente pensou, não, é. eu sou filho de Deus, Deus me deu essa promessa, e por que tá contrário aqui? Ele filosofou ali, ele pensou além, Ele foi além, ele foi realmente, ele além. saiu do senso comum, de algo que era muito comum, e ele foi, como você disse, ele foi além. E isso foi bem visto, de fato, como é bem visto também. Mas sabia que até nas salas de aula hoje, aquele que pergunta demais, aquele que questiona demais, por alguns não é bem visto. É visto como chato. É o que, ai meu Deus, não me deixa dar aula. Eu já escutei isso, meu Deus, fala todo tempo que está perguntando. Então, se nós também, né, enquanto educadores, não dermos espaço, não promovermos esse espaço da argumentação, da criticidade, porque hoje é visto como desrespeito, aquele jovem que vai de encontro ao que é dito, ao que é estipulado. Não, professora, eu posso fazer diferente? Eu quero fazer diferente. Não, mas tem que ser feito desse jeito. Né? Então, assim, nós precisamos também proporcionarmos isso, mas isso só é proporcionado se dentro de nós e com nós, de fato, existe um espírito, né, filosófico, um espírito de inquietação, porque a filosofia ela surge também com essa inquietação. Eu não estou gostando, não estou, algo não está me agradando, eu preciso fazer diferente. Né? O exemplo, esse que eu dei de Gideão, por exemplo, a partir desse pensar além dele, foi que Deus usou ele para libertar ali o povo de Israel, e ele venceu ali os midianitas. Olha como o posicionamento diferenciado
foi capaz de libertar ali Israel, trazendo aqui para o contexto bíblico, para quem também é cristão, que ele teve um espírito filosófico, sim. O Gideão, ele pensou além. Porque todo mundo ali já estava conformado com o sofrimento. Não, tudo bem, é assim mesmo, sofrendo na mão dos midianitas. Ele, não, tem alguma coisa errada aqui, eu não aceito isso, eu não me conformo com isso. E deu certo. E deu Deu certo, certo. verdade. E dá certo. Eu sempre digo que nós somos seres multiplicadores, inspiradores, seres de referência, né? A gente tem essa capacidade de ser tudo isso na vida do outro, mas para isso eu preciso ter concepções convictas, abertas, flexíveis, porque a partir do momento em que eu me fecho numa doutrina, numa concepção e simplesmente todo o tempo, numa constante, eu determino como única, eu já deixo de ter uma postura filosófica, né? Porque eu preciso, de fato, ampliar isso. A filosofia, ela possibilita novas possibilidades, novas posturas, novas ideias, né? Novas teorias, concepções. Nada é fechado. Eu tenho um marido que ele não é muito a favor da filosofia. Então, nós dois lá em casa, meu filho também, ele está sempre, não, filosofia, eu não gosto de filosofia porque nunca tá fechado. Como ele é muito lógico, né? É da área de exatas, ele não gosta da filosofia exatamente por isso. Eu digo, mas esse é o grande lance da filosofia. Essa é a inspiração filosófica, é de você simplesmente, a partir de uma teoria estoica, você já vê a teoria estoica na existencialista, na cínica, na clássica, né? Então, assim, não tem algo fechado, mas simplesmente linkado. Você consegue permear por vários espaços, por várias ideias e concepções, várias mentes. Então, esse realmente é o lance da filosofia, né? E o estoicismo, de fato, ele é muito presente hoje e traz como lição, uma delas que eu digo, acho primordial, é você ter o autoconhecimento, é você ter controle de suas emoções, de seus sentimentos, de poder discernir, e esse controle ele passa pela questão de fazer escolhas bem feitas, né? Isso aqui me serve, isso aqui é bom, isso aqui não me serve, então eu vou fazer um crivo, né? E não vou querer para mim, né? Dentro todas essas nuances que nós estamos falando, tem uma frase muito linda das cartas de Sêneca, que ele diz assim: a mente prefere divertir-se a curar-se, tornando a filosofia uma diversão, quando na verdade é uma cura. Como você falou, por exemplo, seu marido não gosta de filosofia, porque ele já acha que são pontos muito abertos, já outros Isso. acham que já levam até na brincadeira, como bem Sêneca falou aqui, acham que tudo é uma viagem, que é maluquice, como eu já ouvi expressões, coisa de doido isso aí, filosofia é coisa de doido. E, na verdade, eu acho totalmente o É o contrário. É o contrário, contrário. gente. Não tem como ser louco. Na verdade, a filosofia ela consegue ampliar. Eu sempre digo que ela não afunila, ela amplia, né? E tudo que amplia, você agrega, você evolui, você pensa de diversas formas, você está apto a chegar em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer discussão e adentrar, né? Saborear. É um grande banquete. Eu gosto muito de usar essa palavra, banquete, porque a filosofia ela te propicia a banquetear-se diversos sabores, diversos pratos, né? Diversos aromas, porque cada corrente filosófica dessa, cada contexto histórico e filosófico que você mergulha, que você apreende, você absorve e você amplia, você consegue linkar. O que hoje, já que a internet, a tecnologia, link para cá, link para lá, a gente deveria também utilizar esses links com conhecimento, porque o conhecimento ele não é fechado, ele não é afunilado, mas ele é ampliado a partir desses links, né, filosóficos e de conhecimento e de sabedorias, né?
Isso aí. Verdade. Olha que quantas discussões, e eu tenho certeza que quanto mais puxar aqui, mais vai sair. Sim. Eu gosto muito de algo que eu nem não tinha muito conhecimento sobre estoicismo, mas que eu ouvi, que eu gostaria de compartilhar, que é do Lucas Scudellec, que eu já Aham. falei sobre Sim, a menininha Zen. E eu, a sim. menininha Zen, fui lá ver, que sou muito curiosa. A senhora sabe, né, Ainda mais, professora? aham, é característica dela, ó. A menininha Zen. A menininha Zen é um estado estoico em que você está em estado de profunda tranquilidade. Você entrega o resultado para Deus e você aceita. Porque ele falando que quanto mais você quer uma coisa, quer forçar aquilo, quer forçar aquilo, você corre o risco de se frustrar e ainda não dá. É, E quando você desapega do controle, você já percebeu que às vezes as coisas dão certo quando você desapega do controle? A menininha zen. Aí, bem essa é a ali. filosofia estoica. Essa é uma teoria estoica, sabe? É exatamente isso. Essa plenitude, essa calmaria, esse equilíbrio, né? Pacífico, de total controle das emoções, é que de fato eles vão dizer que você é capaz de chegar à felicidade. Porque ser feliz é você conseguir alcançar esse estágio, né? Então, assim, particularmente quando você não luta para mudar o que é natural, o que você não tem controle, não lute. Simplesmente siga o fluxo, né? Que é exatamente o que você tá acabando de explanar. Quando você luta para mudar algo, se indignando, não, tem que ser diferente, eu vou fazer, você acaba se frustrando. E aí já vem como rebordose, como consequência, o seu desequilíbrio, a sua agoniação, o seu sentimento de estresse, né, de ansiedade, porque você quer muito uma coisa, você está buscando muito uma coisa, e você já ali já não está num estágio de tranquilidade, de harmonia, de paz. Né? Então, o ser humano, quando ele tem esse controle, ele consegue estar bem mais próximo da felicidade. É deixar o que você não tem controle seguir. E o que você pode controlar, que são as suas ações, o seu comportamento, as suas decisões, né? Isso faz toda a diferença. Entendeu? Hoje eu fiz uma frase pela manhã, eu estava muito estoica hoje pela manhã. E eu fiz uma Inspiração frase estoica. e eu até postei. Uhum. Se há algo que podemos fazer para melhorar nossa autoconfiança, façamos. Se há algo que podemos fazer para nos tornarmos melhores, que façamos. A autojustificação não resolve, a vida só evolui quando decidimos fazer algo a respeito dos nossos bloqueios. Observe, dos nossos bloqueios, do eu. Você tem controle sobre o eu, Sim, mas o resto você você já não não tem tem. domínio. É Eu isso estava muito mesmo. estoica É isso hoje pela mesmo. É manhã. isso mesmo. E olha que interessante que você colocou, né? Como se ao mesmo tempo nessas palavras você percebesse o seu potencial bem aqui, o que você é capaz de fazer, de ir, mas também tem consciência de que é até bem aqui, Até bem aqui, porque né? todos nós temos os nossos limites e as Limites. nossas Isso, limitações. isso. E isso todo mundo precisa conhecer. Porque, como se diz, hoje as pessoas estão buscando muito mais conhecer o outro, buscar o outro, as referências do que está externo, do que está sendo mostrado, do que a mim mesmo. Por isso, há um constante desequilíbrio, desarmonia nos seres humanos. E aí vem só se desencadeando ansiedades, depressões, né, e outros transtornos, e principalmente a quebra das relações, porque elas não se sustentam. Né? Então, quando você não tem algo de si, com domínio, com sustentação, com firmeza, você não consegue também buscar no externo. Acaba sendo frívolo, né? Tudo que está à sua volta, porque não há uma estrutura enraizada. Né? Então, é exatamente por conta dessa falta desse domínio, desse conhecimento, desse controle. E um dos pontos assim que eu acho fantástico nos estoicos é exatamente
buscar esse controle, a gente precisa buscar esse controle. Autocontrole acima de tudo. Acima de tudo, acima de tudo. Se eu chegar aqui e simplesmente for fazer do jeito que eu quero, dar na telha, já desarmonizou tudo. As consequências virão para mim e para quem está à minha volta. E principalmente, né, para você mesmo. Sabe o que é o ruim de você não ponderar e não pensar nas suas atitudes? É muitas vezes você ter que lidar com um peso que você não suporta das consequências. Você lidar com consequências ruins que você não suporta, mas você procurou aquilo ali com o seu desequilíbrio, a sua falta de raciocínio, de bom senso. Perfeito, é isso mesmo. A Bíblia, ela tem uma frase muito interessante, que ela diz que é mais poderoso quem governa a si mesmo do que aquele que conquista cidades. Olha que forte isso. Eita. Então, isso é muito estoico, o autodomínio. Isso é muito estoico também. É isso mesmo. Agora, comungando com o que tu estás falando, o Sêneca, ele diz uma coisa interessante, ó. A parte da vida que realmente vivemos, ela é pequena, pois todo o resto da existência não é vida, mas apenas tempo. Olha que profundo que ele traz, né? Essa questão do tempo. Não tenho tempo para isso, não tem, porque a sociedade hoje é essa, né? É uma correria frenética para buscar os objetivos, os enriquecimentos, uma boa parte dela, a maioria dela, e não é isso que os estoicos pregavam, né? Eles priorizavam a questão do tempo com qualidade. Um tempo onde você pudesse enriquecer a si mesmo. Mas enriquecer a si mesmo não em termos materiais, em termos de conhecimento. O próprio Sêneca dizia por que as pessoas não usam o tempo para, por exemplo, criticar mais o que está à sua volta. E criticar não é falar mal, não. É fazer uma análise. Exatamente. Porque muita gente confunde, né, professora? Isso, confunde. A crítica, simplesmente, tu é feio, eu não gosto da tua roupa, tu tá fora do padrão. Não é essa crítica, mas é a crítica do porquê. Buscar as justificativas devidas, as causas devidas das coisas que estão acontecendo à nossa volta, ou pelo menos que estão se mostrando à nossa volta. Né? Então, assim, eles priorizavam a questão do tempo, né? Eles eram contra essa corrida frenética, né? Até porque os tempos eram diferentes. Se for comparar os tempos clássicos com os tempos atuais, muita diferença. Eles próprios, enquanto filósofos, eles não corriam atrás para se sustentar, né? Eles não tinham essa corrida para enriquecer, até porque eles tinham escravos, eles tinham uma vida, né, confortável. Muitos deles abdicaram dessa vida confortável em prol da busca por esse conhecimento, de viver uma filosofia de partilha de conhecimento. Hoje em dia ninguém vai fazer isso, largar sua casa, sua família, seus bens, seu modo de vida para estar levando e divulgando conhecimento. Muito pelo contrário. Né? As pessoas não fazem isso hoje, mas naquela época fizeram, eles fizeram, alguns fizeram isso. Então, comparando historicamente, os contextos históricos eram muito diferentes, mas ele já alertava a importância desse tempo de qualidade. Ele já alertava sobre essa questão de você buscar mais uma parada para uma compreensão social, cultural, né? Existencial, e que hoje as pessoas não utilizam o seu tempo com qualidade. Estão vendo um TikTok, não que eu seja contra, não estou aqui desmerecendo isso. É um TikTok, é uma roupa, é um desfile, ou seja, com questões muito mais fúteis. Materialistas. Exatamente. E os estoicos, eles já eram contra isso, né? Então, eu acho que eles iriam se chocar bastante se deparando com uma sociedade hoje, como ela se encontra.
E também nós vivemos muito do hedonismo na nossa sociedade hoje também. Nós falamos da sociedade do cansaço, que é um tema que eu vou explorar com mais Aham, profundidade em outro sim, sim. podcast. Nós falamos dessa nação dopamina, busca desenfreada só pela alegria, só pelo prazer, mais e mais, e descarta Isso, tudo. Quando um relacionamento passa daquele estágio de paixão, ele descarta, eu quero viver outra é, emoção, eu quero viver. isso. E também vivemos muito do hedonismo, Aham, essa busca pelo prazer, mas o prazer pelo prazer. Não meramente porque eu é, quero ser feliz. Não é, é a busca pela felicidade. é. É a busca por uma satisfação É momentânea. isso. E que, inclusive, os estoicos também, eles criticavam, eles, não é que eles criticavam, na verdade, eles não adotavam, eles não acreditavam, por exemplo, de uma relação, de uma convivência em grandes multidões, né? Naquele momento, as festas. Inclusive, eles próprios diziam que você perdia tempo em, por exemplo, preparar um banquete, preparar uma festa, né, ao tempo que você deveria estar, por exemplo, cuidando de si, lendo um livro, discutindo com filósofos, discutindo com outras pessoas, agregando algo mais valoroso para você mesmo, né? Então, essa questão dessas festas, né, dessas preparações, dessa multidão junta em prol de uma diversão, de um prazer pelo prazer, eles diziam que não era favorável, muito pelo contrário. Ali você não estava buscando uma harmonia, ali você não estava buscando um controle. O ser humano em multidão, ele se descontrola, ele perde a razão em prol de um consenso coletivo. Então, se está todo mundo, digamos, tirando a blusa na hora da dança, todo mundo acaba assumindo a consciência do outro. Eu também vou tirar. Naturalmente, você vai acabar tirando. Está todo mundo bebendo, então vai todo mundo beber. Então, ali você não usa a razão. Por isso, o perigo, segundo os estoicos, o perigo de você viver em multidões. Né? Aí você pode até perguntar, mas Samira, e como eles praticavam os ensinamentos? Como eles se reuniam? Não existia uma certa multidão? Não uma multidão, mas pequenos grupos de discussões, né? Então, os filósofos, só os clássicos conseguiam ter multidões. Por exemplo, Sócrates, quando ele ia para a Ágora, ele conseguia arrastar multidões, até pela própria característica socrática. Ele era, de fato, muito carismático, apesar de feio, mas ele era muito carismático. Ele conseguia conquistar as pessoas com as perguntas, com um jeito simples, humilde, e as pessoas se encantavam com o jeito dele. Já Platão já teve uma escola mais fechada, então mais seletista, então foi algo mais elitizado, digamos assim. Mas Sêneca, por exemplo, apesar dele ser um senador, né, o contexto dele era outro, né? Ele era senador de Nero, então, assim, era um contexto muito diferente do período da Grécia. Né? Porque aí a gente já traz o período helenístico, que era outro, já Roma, então já deixava de acreditar na democracia, da sociedade ser atuante, participante, principalmente os cidadãos, os estrangeiros, mulheres, ficavam de fora, os escravos também ficavam de fora da cidadania grega, ateniense, mas o período helenístico já era outro. Então, ali por isso que também surge esse modo de vida, né? A necessidade de se pensar uma filosofia voltada para essa questão do controle, do externo não dominar o seu eu, não dominar a pessoa que você é diante das suas potencialidades, porque era o imperador, né? E os súditos, de um modo geral, né? Então ali você precisava buscar, segundo os estoicos, essa felicidade, né, própria, essa felicidade que você é capaz de alcançar a sua própria felicidade, apesar de que o externo, né, possa estar contribuindo para o contrário. Clarice Lispector, ela dizia que, apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar das adversidades, apesar das críticas, ela aprendia a viver.
E isso é muito estoico também. Aprendi a viver. Aprendeu a viver Pronto. com qualidade, embora ali tivessem as adversidades. Porque Isso, ser feliz não é não ter problemas. isso. Mas mesmo com aqueles problemas, eu decido ser feliz. Isso. Perfeito, perfeito. Olha que interessante, gente, como pensar estoicamente. Olha a, a, a ligação, os links que aqui foram feitos. E se a gente for permitir e tiver tempo para isso, outros links serão demonstrados aqui, né? Então, assim, de uma maneira muito simples, numa conversa que nós estamos tendo, mostrando aqui para quem está nos ouvindo como a filosofia ela é rica de conhecimento, de lições, de praticidade, de vivências, de teorias, né? E a partir desse conhecimento, desse leque, desse banquete, desculpa se eu até repetir muito, mas eu amo essa palavra na filosofia. Eu acho que a gente se delicia com tanta coisa, com tantos pratos fantásticos que eles nos favorecem, né? Mas olha só, como você já conseguiu trazer Clarice Lispector a partir de uma concepção estoica, né? A partir de uma situação vivenciada lá no período helenístico, né? Com Sêneca, com Marco Aurélio, com Epiteto, que até demonstra, até com outra questão aqui do estoicismo, como que um escravo ele deixou de ser escravo e se tornou filósofo. Né? Que há um tempo lá no período da Grécia, quem nascesse escravo morreria escravo, não tinha a oportunidade de avançar, né? De crescer, de mudar de vida. Mas já no estoicismo, no período helenístico, houve essa possibilidade. Então, cada um pode se tornar e ser um filósofo, e cada um pode trazer para a sua vida a prática filosófica, os preceitos filosóficos. Né? Maravilha. Gente, como a professora falou, muitos links. Inclusive, eu estou me coçando aqui para já trazer. Quem sabe a gente não faz uma parte 2? Parte 2, verdade, verdade. Para que o tempo também não fique muito extenso. Vamos, parte 2. Porque eu já estou aqui trazendo mais nuances. Sim. Eu tenho uma dica aí, uma indicação de um livro. Estoicismo e a Arte da Sociedade. É muito interessante também, é uma linguagem bem simples para quem aí talvez tenha dificuldade em ler os clássicos. Esse livro traz lições do dia a dia e eu gostei muito. Isso. Inclusive, essas frases aqui de Sêneca foram extraídas dessa obra. Professora, a senhora tem mais alguma dica aqui para cultivar aí o pensamento estoico? Eu tenho. O livro que hoje também se torna um dos livros bastante utilizados, não somente na filosofia, mas também na área empresarial, administrativa. É o livro de Meditações, de Marco Aurélio. Ele também foi um imperador, né? E assim, fantástico. Ele teve uma história de vida sofrida, de elite, de status, mas ele jamais deixou de que aquela vida, né, para ele superficial, como obrigação, mas superficial dentro da sua filosofia, deixasse impregnar a sua felicidade, deixasse impregnar no seu modo de vida. Então, ele, inclusive, foi para a guerra, e lá ele escreveu esse livro, Meditações, foi como se fosse o diário dele, certo? E é um livro muito, muito rico, fantástico, traz assim lições maravilhosas. E eu acredito que vocês vão fazer um bom uso, certo? Ele é de fácil acesso, tem aí nas livrarias, acredito que consiga também baixar em PDF. E assim, é um livro muito bom. Então, gente, cultivem esse pensamento estoico. Sim. Que ele não é só teoria bonita, muito, não, ele é uma lição que você pode trazer para o seu dia a dia, reflexões para a sua vida, essa questão existencialista de você olhar para você, saber quem é você, se autoconhecer. E assim eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Samira por ter aceito esse convite, por ter trazido
desse banquete aqui intelectual para nós. E vamos fazer a parte 2 desse podcast. Vamos, com certeza, contem comigo, até porque foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui, foi muito gostoso poder falar da filosofia e mostrar um pouquinho para vocês o caminho do filosofar, né? Então, não é cansativo, não é piegas, muito pelo contrário, é algo que se aprende, é algo que consegue trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. E eu queria até encerrar minha fala, né, depois da dica do livro, depois também de agradecer a Juliana essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, falando um pouco da minha formação, falando um pouco da minha história de vida, né, a partir da filosofia, dizer que a felicidade da sua vida, ela depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, a gente falou aqui de felicidade, e eu sei que todo ser humano busca felicidade, todo mundo quer ser feliz. Mas o que é essa tal felicidade? Segundo os estoicos, então, como o Marco Aurélio diz, que depende muito da qualidade do que pensamos. Então, a questão do controle, né? Você ter o autocontrole e o controle daquilo que vai lhe prejudicar ou não, né? Então, busca a felicidade a partir da qualidade dos seus pensamentos. Fica a dica. Perfeito. E eu finalizo com uma frase bem simples, frase de Instagram, mas eu acho tão bonitinho às vezes, e ela serve muito para esse momento que nós estamos aqui, para esse contexto. Sim. A vida é o hoje e o tempo só anda de ida. Isso, muito bem. Só anda de ida. Bom, gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com todas essas lições. Um beijo. Beijo. Beijo até também, a próxima. gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.